sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lição Tech, um podcast que dá voz às mulheres que estão transformando o mundo da tecnologia. Aqui, a gente fala sobre inovação, liderança, desafios, conquistas e, claro, representatividade. A cada episódio, vocês conhecerão histórias inspiradoras de profissionais que estão quebrando barreiras e mostrando que o futuro da tecnologia também é feminino. E no episódio de hoje, a gente tem um prazerzaço de conversar com uma pessoa que eu gosto muito, que é muito minha amiga e que vai falar sobre proteção de dados e cyberbullying. Ela é advogada, tem mais de 10 anos de experiência, especialista em compliance, privacidade e proteção de dados, vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB, membro colaboradora da Comissão OAB Mulher e membro efetiva da ANAD. Quanta coisa, hein? O nome dela é Daniele Paz. Dani, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por você estar aqui comigo, do meu lado, nessa aventura, né, que eu acabei pegando para mim e que eu estou super curtindo de entrevistar mulheres que me inspiram, mulheres que tiveram contato comigo e que, de uma certa forma, me impactaram. E para mim está sendo muito importante ter você aqui. Eu estou super feliz, me sinto honrada por tudo isso que você falou. Eu acho que a gente se inspira, né, uma a outra. E eu acho que isso foi desde o início, né? Foi muito interessante, né? Apesar de a gente não trabalhar na mesma área, né? Exatamente. Na mesma empresa, mas foi uma conexão muito grande. Talvez eu tenha enxergado muito de mim em você, e eu acredito que isso tenha acontecido com você também. Exatamente. Né? E eu vejo isso, guerreira, batalhadora, mãe, né, profissional, esposa, enfim, e tá sempre ali, não baixa a cabeça e buscando o seu espaço. Então, eu acho que isso chamou a minha atenção e por isso talvez a gente tenha tido essa conexão tão boa. Sim, e sem esquecer nunca o nosso lado muito feminino. Exato. Né? De tratar tudo de forma com muita educação, muita delicadeza, gentileza, né? Com certeza, Dani. Maravilha. Dani, a gente vai começar, então, a nossa primeira etapa do podcast falando sobre proteção de dados, tá? Para começar, Dani, o que a gente precisa, de fato, entender de forma simples, tá? Sobre o que é a proteção de dados. Então, a proteção de dados é um tema, né, que é relativamente novo, né? As empresas, a sociedade em geral não está muito bem preparada, claro, né, para esse tema. A gente tem que sempre pensar muito na privacidade, que é o foco, na verdade, né, como um direito fundamental, sim, né? Então, a gente usa os dados, as empresas usam dados o tempo inteiro. A gente vai fazer uma compra numa loja da internet, do Instagram, por exemplo, a gente tem que colocar CPF, tem que colocar... E a gente não sabe até que ponto, né, e de que forma esses dados estão sendo tratados. Então, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para poder regulamentar e assegurar, proteger os usuários, né, os titulares dos direitos, para a gente poder dar um direcionamento, né, a esse tema tão importante e tão falado e assim... E que envolve muita coisa, inclusive, principalmente a questão financeira, né? Claro. Porque os dados hoje, as pessoas falam, é quase que o petróleo, né? Exatamente. Do mundo atual, né? Com certeza. E a gente tem aquela dúvida clássica, né? Qual a diferença entre um dado pessoal e um dado sensível? Eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem e que não fica claro, né, quando a gente fala, sim, de fato sobre proteção de dados. O dado pessoal é todo dado que identifica uma pessoa, um indivíduo, né? Então, pode ser o nome, CPF, identidade, né, o endereço. São os dados básicos. Já os dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, são dados que podem, de alguma forma, causar uma discriminação, causar... algum tipo de constrangimento, né? Por exemplo, opção sexual, aliás, orientação, né, sexual, sim, religião,
política, né? Até mesmo dados de saúde também podem, né? Também são considerados também dados pessoais sensíveis. Então, por isso que realmente, até lá na empresa a gente já teve um passado, a gente teve um pouco de... Né? É porque é difícil, né? Porque eu acho que um encontra o outro. Isso. Né? E aí você fica entre entender de fato o que eu posso usar, mesmo sendo um dado pessoal, Exato. E o que de fato eu não posso usar por ser considerado um dado sensível. Né? Exatamente isso. Bacana. E agora, assim, não tem como fugir desse tema no momento, né? Sobre a inteligência artificial. Como que você enxerga o papel da IA quando a gente fala sobre proteção ou risco, tá? Que é uma coisa que a gente nunca pode descartar, no uso dos dados pessoais. Hoje a gente tem a Alexa, né? Eu converso muito com ela lá em casa, muita gente conversa, né? Inclusive meu filho, e fica nas brincadeiras, e dá bom dia, enfim. E quando você fala alguma coisa, para onde vão esses dados, né? O que acontece? Então, assim, é uma coisa que também as pessoas acabam que pela rotina, né? Pela facilidade de ter uma maquininha ali te ajudando a dizer qual é a previsão do tempo, e um alarme, uma compra para fazer, mas sem se importar de fato para onde vão todas aquelas informações. Sim, né? Exatamente. E assim, é tudo bastante sensível, é um tema muito novo, Sim. né? Extremamente novo, não regulamentado. A gente tem um projeto de lei que está correndo, mas que está tendo até muitos adiamentos aí por muitas divergências, né? Mas ainda não temos regulamentação. E, assim, eu acho que o principal é a gente sempre procurar seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. E, assim, eu acho que em relação a AI, a inteligência artificial, o princípio da transparência, para a gente saber como esses dados estão sendo tratados, como que as plataformas podem orientar os titulares de como vão tratar esses dados, né? Aí uma outra questão também que é muito, que você chegou já a comentar, sobre a não discriminação. Sim. O que a gente imputa ali de informações, porque podem gerar discriminação, né, de alguma forma. É importantíssimo isso. Muito importante, né? E o mais, assim, também, no mais, eu acho que, assim, sempre a gente tem que ter aquele cuidado de imputar o menor número de dados, né? Minimizar, né? Realmente só o que for necessário, estritamente necessário, ter um cuidado, ter uma postura proativa e não reativa. Porque a proativa, a gente evita que as coisas aconteçam. A reativa, a gente só aconteceu o problema, a gente tem que... Né? Atuar, então, uma postura proativa não só para o usuário, né? Claro que não, mas também até para as próprias tecnologias que vão surgindo, Sim, né? As plataformas, terem essa preocupação dessa postura proativa, né? Já que assim, a gente vem falando tanto sobre o assunto, né? Eu vejo muito mais um avanço tecnológico em relação, né, a IA em especial, e uma dificuldade em ter a regulamentação, né? A gente acaba recebendo essa inovação, mas a gente, de fato, não está preparado para utilizá-la, né? Exatamente. A gente não sabe quais são os riscos, né? E aí a gente acaba entrando num universo vendado, né? A gente não sabe o que vai, de fato, acontecer. Eu acho, assim, que em algum momento vai haver... a gente vai conseguir chegar no meio termo, né? Acho que primeiro vem aquela coisa, assim, de... privação de liberdade total e a liberdade total. Sim. E aí a gente vai conseguir um meio termo. É algo mais ou menos por mais aí. Balanceado, mais né? balanceado. Como acho que tudo que acontece, né? Isso aí. A gente chega a um ponto que a gente consegue equilibrar. Isso. E aí a gente chega... Mas só que a gente ainda não chegou nesse... Claro, tá muito novo. É verdade. Com certeza. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o DPO, né? É o encarregado de proteção de dados, e eu trago muito a minha experiência, né? Na empresa a gente teve muita dúvida em relação a, de fato, em que área esse DPO de que área, né, ele deveria ser, e até gera um pouco de dúvida em relação a que área deve ser a responsável
LGPD, pela proteção de dados, enfim, dentro de uma empresa, né? E aí eu tenho a minha opinião particular, porque eu acho que não é de uma área só, eu acho que a proteção de dados ela é corporativa, né? Não sei se você concorda comigo, Plenamente. porque todo colaborador ele precisa estar ciente, né, das regras que precisam ser tomadas em relação aos dados que estão sendo imputados, tanto pessoais dele quanto da própria empresa, né? Para que ele possa colaborar. E aí eu vejo muito uma ação, não só corporativa, mas em áreas específicas, né? TI, jurídico e RH. Né? Eu não vejo algo apartado para uma área só. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do papel, tá, do DPO, se toda empresa, de fato, precisa ter através até da própria regulamentação da LGPD, né? E de que área essa pessoa deveria ser. Então, a gente tem até uma regulamentação bem recente, de dezembro de 2024, né, sobre o papel do encarregado de dados, do encarregado, né, que proteção, é o DPO. Isso. Né? A nova regulamentação já exige realmente que toda empresa tenha, Sim. Né? Ele tem que ser nomeado formalmente, né? Precisa também ter um adjunto, tá. Né? Eu concordo plenamente com você, que a gente realmente não tem como ser só da área do jurídico, compliance, ou só de TI. O que você falou foi perfeito, uma interação entre as três áreas, sim, de RH, de TI e o jurídico, sim, né? Acho que é perfeito mesmo. E que todos os colaboradores, sem dúvida alguma, são responsáveis, claro, né? Inclusive, nos treinamentos, a gente assim, tem tentado passar que aquele treinamento ali não é só intramuros ali. Exato. Ele pode usar para a vida pessoal, né? Exatamente, porque nós somos titulares de dados, sim, né? A gente ali não só está tratando dados, mas a gente fora, nós também somos titulares, né? Até ali dentro também nós somos, né? Para o RH, por exemplo, certeza. Né? Trabalha com muitos dados, né, pessoais. Então, não é um tema, né? Não é algo que seja só de uma área, de forma alguma, né? Então, eu acho que é por aí. Ótimo. Agora, para a gente encerrar sobre proteção de dados, tá? Com um olhar assim bem para o futuro, né? O que te preocupa e o que te deixa animada quando o assunto é privacidade e proteção de dados? Assim, o que você já vivenciou até hoje, e aí você diz, olha, eu estou animada porque a gente já avançou até aqui, né, nisso, naquilo, e eu estou muito preocupada porque alguma coisa. O que você vê na sua experiência? Olha, a minha preocupação é, sem dúvida, a falta de conhecimento. Conscientização, né? Conscientização, a falta de cultura, sim, né? E as pessoas acharem que aquilo ali não faz parte do trabalho dele, né? Do trabalho. Eu não preciso me preocupar com isso. Ou até o titular, quando a gente está fora da empresa, né? Pessoalmente. Então, pessoalmente, também as pessoas acharem que aquilo ali tá tudo tranquilo, que não tem problema. Exato. Não, isso aí me preocupa bastante. Porque as pessoas realmente não procuram informação. E a informação está aí, está fácil. Hoje em dia está muito fácil, né? Quem procurar vai encontrar. É isso. E o que me deixa mais animada, você falou, da gente estar falando cada vez mais sobre o assunto. Eu acho que quanto mais a gente falar, sabe? Sabe, uma frente que eu vejo bem bacana, que eu acho que incentiva bastante, são as grandes marcas. A própria IA, né, trazendo para a gente o ChatGPT, ou um chatbot, alguma coisa assim. Toda vez que você pede alguma informação ou que você vai cadastrar, você passa por uma aceitação, né, da segurança daquele site, ou enfim, daquela inovação, e da certeza de que você confia naquele fornecedor para utilizar, para trafegar com os seus dados, né? Eu acho que isso traz
talvez, assim, não com 100% de certeza, porque muita gente aperta aquele aceito por apertar, né? Mas que eu acho que entendo que a maioria, ela tem consciência do porquê que aquilo está ali e da importância de ler, de fato, aquela política, né, de privacidade e entender que a empresa que está ali, ela vai cuidar de forma assertiva ou pretende que seja dessa forma, né? Porque se houver um vazamento, uma invasão, a gente não consegue resolver nada, né? Muita proteção, mas acabou saindo, né? É complicado. Isso, é verdade. Vamos lá, Dani. Então, a gente passa agora para a parte de cyberbullying, tá? Falando sobre cyberbullying, o que exatamente e como ele se diferencia daquele bullying tradicional. Hoje a gente fala muito sobre o cyberbullying, né? E aí muita gente não entende o que é o cyberbullying e qual é a diferença daquele bullying que a gente sofria na nossa adolescência, mas que a gente nem sabia que estava sofrendo, né? Era uma brincadeira, enfim, alguma coisa que acontecia e que a gente ou ignorava ou ficava muito chateado, mas no dia seguinte estava tudo bem, né? Hoje, qual é a diferença e o que a gente pode ficar alerta em relação a isso? Aquele bullying, né, que a gente sofria, realmente era tranquilo, né? Perto do que... Ou às vezes não, né? Mas é o que eu falo, a gente ia para casa chateado. E aí voltava no dia seguinte, estava tudo bem, e aí aquela brincadeira não acontecia de novo. De repente, alguns casos, assim... Isso. Se bem que, assim, eu já ouvi algumas pessoas, algumas psicólogas falando que esses bullying aí que a gente sofria, né? Que a gente carrega, né? Claro. É que a gente, que às vezes, não sabe. Eu guardo. Às vezes a gente eu sempre fui muito alta, né? Então, eu estudei num colégio por muitos anos e as meninas eram muito pequenininhas. E aquilo me incomodava. Isso deve ter tido aquele Não, eu era a última da fila. Eu não podia sentar na frente. Eu queria ficar perto da professora e não podia. Porque eu tinha que sentar atrás, porque se eu sentasse na frente, eu ficaria na frente de alguém. E eu escutava muito, girafa, deixa a girafa aí, a girafa vai para trás. E aquilo, assim, de certa forma me magoava, óbvio, porque eu não queria ser uma girafa, eu queria ser pequenininha igual a elas. Mas eu era grande, então assim, o que eu ia fazer? Nada. Mas hoje não, hoje é muito diferente, né? A gente sofreu, a gente ficava triste, mas hoje as coisas são muito drásticas, né? É porque hoje o cyberbullying, ele tem uma amplitude, assim, imensurável, né? A gente não tem como mensurar, realmente. E pode ser a qualquer momento. Claro. 24 horas por dia. Isso, com o uso das redes sociais, né? Assim, algo realmente tem um alcance muito maior. Sim. Né? E as redes sociais, elas são um veículo, né, de interação, né, dos jovens, né? Principalmente, quer dizer, de todos nós. Sim. Mas dos jovens, muito, né? É uma dependência muito grande, uma dependência. Né? Então, assim... a gente já até vai falar, acho que depois sobre isso, da o filme, adolescência. né? Mas o que me chamou muita atenção naquele filme foi aqueles emojis. É uma linguagem totalmente apartada, Dani. Apartada, que eu nós não conhecia. Sabíamos. Eu fui estudar para entender. Eu também fui estudar. Você não escreve mais alguma coisa, você bota um emoji. Eu tenho medo de colocar o que eu vou colocar de emoji, né? E aquilo pode ser uma morte para alguém, né? Exatamente. Um emoji pode significar algo terrível para uma pessoa. E, de repente, aqueles adolescentes na escola, de repente, estavam agindo de forma, entre aspas, normal, sem causar nenhum tipo de um olhar mais atento, de um coordenador, que qualquer um de um que olha diretor. não entende aquilo, né? Exatamente. Foi só um emojizinho, mas tá aí o que esse emojizinho quer dizer, né? Sim, exatamente. Vamos lá. Na sua visão, qual é o impacto disso na sociedade hoje, principalmente entre os jovens, tá? E a gente fala um pouco sobre as redes sociais, né? Que ajudam, mas acabam atrapalhando, né? Quando a gente fala em cyberbullying, né? Eu acho que isso é uma pauta que eu quis trazer para a gente porque me impactou muito. Né? Eu tenho uma filha adolescente, tenho um filho que ainda vai entrar na adolescência, e eu tenho um receio muito grande do que a minha filha, que é adolescente, já passou, enfim, já não é mais adolescente, mas ainda vive, né, no meio de jovens. Mas para o meu menor, o que ele pode esperar de quando ele de fato entrar nessa fase e tiver que se comunicar através de emojis? Como que eu, como mãe, posso prepará-lo para que ele não sofra tanto, né? Ou então ter um olhar, como a gente falou, não, eu quero olhar aquilo ali, aquela resposta e identificar.
e poder agir dessa forma, né? Como é que a gente trata isso, Dani? Você também tem filhos, né? Não é fácil. Essa pergunta é muito difícil, Isso, né? Eu pois tenho é. um filho adolescente de 16 anos, o Arthur, e tenho a Giovana de 22. Não sei, a sua tem quantos anos? 25. 20, não, nem parece. Não. A minha também não parece, pois parece ter menos. Menos. Mas, assim, eu acho que até... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que até você olhando para ela, você a vê, você enxerga como uma adolescente? Eu acho porque ela eu enxergo a minha filha criança. como adolescente. Não, eu falo, inclusive, com ela. Ela diz, você sabe que eu tenho 25 anos, né? Eu falo, vai ter 100. Eu vou falar da mesma forma, mas essa é a sensação de que é uma criança ainda. Exatamente. E eu fiquei também realmente muito impactada com... A gente está falando em filme, mas acho que foi série, se eu não me engano. É uma série, Uma série, né? Fiquei muito impactada. Muito assustada, né? Bastante assustada e assim, pensando, gente, será que isso está acontecendo E foi dentro de casa? baseado em um fato real, Exatamente. né? Não é algo fictício. Eu acho que eles só mudaram os nomes, né? Isso. Né? E algumas situações só para fazer o drama acontecer, né? Sim. Mas aconteceu de fato. Muito preocupante. Eu acho que assim, não existe uma fórmula mágica. Infelizmente não existe. Nós não somos preparados para sermos pais e mães. Não somos preparados para sermos pais de bebê. Não somos para ser pais de criança, muito menos para de adolescente, né? Uma fase complicada. E a gente está sempre se encontrando, reformulando, né? Se reformulando, sempre encontrando coisas novas para a gente poder, né? E eu acho que basicamente é conversa. Conversa e tentar conhecer cada vez mais o mundo, o mundinho manter deles. perto, né? Eu tive essa maneira de agir com a minha filha mais velha. Eu evitei que as coisas acontecessem na casa dos amigos. Então, tem um trabalho de grupo, faz aqui em casa. Vamos fazer a festa de pijama, faz aqui em casa. Porque dessa forma, eu consegui ficar amiga de todos os amigos dela. Eu estava escutando os papos, sabe? E aí, consegui até, às vezes, ver, fulaninho ali tá de olho na fulaninha aqui. E aí, até ajudava, né? Para tomar conta, para ver se né, não ia passar dos limites. Mas eu trouxe para mim, para que eu pudesse me sentir um pouco mais segura. Porque na casa do outro, né, da amiguinha, enfim, do amiguinho, eu não sei se a mãe tá com o mesmo olhar que eu. Se ela tá controlando, eu dormia no meio, entendeu? Assim, eu não ia dormir no meu quarto, eu fazia uma cama enorme na sala e todo mundo dormia junto e eu ficava ali controlando. Mas nem todo mundo tem essa forma de agir, né? Então, eu tentei trazer para mim, para que eu pudesse estar um pouco mais próxima. Não que isso tenha resolvido ou que tenha evitado alguma coisa. Mas foi a maneira que eu encontrei, como você falou, né? A gente vai aprendendo. Vai né? aprendendo. Não tem receita de bolo. Não tem, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, sobre a série, né? Eu também fiquei muito impactada. Foi, assim, engraçado. Eu rejeitei a série por algum tempo, desde que ela foi lançada. Que eu maratona, eu gosto muito de série. Também. Assim, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente quando eu tô em casa, é assistir série. Eu achei que fosse... na verdade, eu não consegui entender o contexto de imediato, né? Então, eu achei que fossem problemas entre um pai e uma criança, um adolescente, que são problemas que, de fato, acontecem que são complicados de se lidar, né? Eu jamais pensei que fosse em relação a um cyberbullying a ponto de acontecer um assassinato. E quando eu comecei a assistir, o primeiro capítulo, ele me chocou. Ele me chocou porque, de imediato, eu achei a abordagem do policial, da polícia em si, super agressiva. Extremamente agressiva. Né? E eu tinha 100% de certeza que o menino... E era um menino, assim, franzino, né? Assim, ele não, gente, ele não é pelo capaz de amor de fazer Deus, qualquer nunca. tipo de mal, 7 né? facadas, facada aqui, não é possível. Então, foi muito chocante. Muito. E conforme eu fui assistindo, eu vi o sofrimento do pai, né? Daquela família toda, né? Acaba com a vida da pessoa, da família. Mal. Acaba. A família não conseguiu mais viver, carregou um estigma que não era dela, né? E teve que conviver, de fato, quando ele assumiu, né? Quando ele disse que realmente ele tinha assassinado a amiga, enfim, por um motivo tão torpe quanto esse, né? Uma coisa... E, assim, engraçado que o desenrolar, né, da série, chega um momento que eles fazem... Eles pegam o depoimento de um amigo dele, né, do menino, e aí perguntam se ele era amigo da vítima.
Não, ele não era amigo dela. Não? Ele não gostava, não, sei lá. Não. Não tinha nenhum tipo de relação com ela. Nada. Então, assim, como Exatamente. se... nem conheço, né? Tipo, quase isso, né? Passou naquele dia, né? Ela Né? falou, botou um emojizinho, eu não gostei daquilo, fiquei envergonhada, talvez tenha sido um constrangimento muito grande, né? Sim. Dentro da rede deles. E ele resolveu matar ela, tá tudo certo. Até que ponto, né? Até onde a gente vê que isso interfere na vida de um adolescente e quais são os impactos, o que ele pode fazer. E uma coisa também bem interessante é que não era um menino de uma família desestruturada. Não. Um menino de uma família parecia maravilhosa. Sim, tinha tudo, os né? 4 super unidos. Exatamente. Né? Não havia nenhum constrangimento em relação ao pai com ele, né? Problemas entre a mãe e o pai. Sim, porque geralmente tem algum caso assim, tem um reflexo. abuso. Isso né? aí. Não, assim, aparentemente uma família muito boa, Exato. né? E aconteceu uma tragédia daquela. Né? Difícil, né? E aí eu peguei algumas coisas em relação ao que o impacto não só para quem está assistindo, mas para o mundo escolar, tá? Dos próprios criadores da série, né? Uhum. Eles falam que o cyberbullying é tão sério e o impacto da série foi tão grande que gerou uma crise nas escolas americanas. Olha isso, Dani. Eles tiveram que as escolas passaram agora a exigir medidas radicais para impedir que meninos machuquem meninas e meninas se machuquem a si mesmas. Olha isso. É como que uma série trazendo um fato que até há pouco tempo estava isolado, porque a gente não estava ligado nisso, né? Pode movimentar todo um processo, né, escolar em relação a medidas que até dentro da própria escola devem haver que até hoje não aconteciam, né? Sim, impressionante. Muito. Esse dado eu não sabia. É muito interessante. Eu tô doida para chegar à segunda temporada, porque o sucesso foi tão grande que eles resolveram fazer a segunda. Já estão começando a gravar. E aí eu quero ver o resultado, né? Porque, de fato, ele vai ficar acredito eu, olha, eu já no roteiro da série, né? Até ele completar 18 anos naquela instituição psiquiátrica que ele estava, mas eu quero ver os impactos da família também, porque isso também é importante para mim, né? Como eles vão lidar com isso, como eles vão... Ele tem uma irmã, né? Como é que a irmã dele vai conseguir se desvencilhar dessa culpa que ela carrega obrigatoriamente, sem ela querer, né? E conseguir viver e conseguir dar continuidade na vida dela. O que você falou sobre culpa é algo também bem interessante, porque ali na série eles começaram a pensar assim, onde que a gente errou, né? Sim, que a gente, todo mundo para pensar nisso, né? E eu lembro que acho que na cena final o pai fala com a mãe, assim, tem uma conversa muito bonita com a mãe. E aí ele mostra para ela que não foi culpa deles. Não, fizemos tudo, eles né? Eles deram o melhor deles. Exatamente. Né? Mas, infelizmente, aconteceu. É isso. Né? Muito triste. Muito. E aí fica um alerta, né, para os pais. Assistam a série, vale muito a pena. Eu acho que vale a pena analisar o conteúdo, né, a mensagem que essa série traz para a gente, para que vocês possam conversar um pouco sobre cyberbullying com os filhos de vocês. Eu acho que é uma dica interessante para os pais que estão em casa aí assistindo a nossa conversa aqui. Isso aí. Vamos lá. Você acha que as plataformas digitais estão realmente fazendo o suficiente para combater o cyberbullying? Não acho. Eu concordo plenamente com você. Não acho. É muito difícil. É muito difícil. Assim, eu não acho que estão, porém também não foram criadas para isso. Exato. Né? Assim, as plataformas, como tudo, é criado pensando no quê? No retorno. Dinheiro, né? exato. No retorno financeiro. E realmente não foi... Então, eu acho que eles nem mensuraram esse tipo de... Não. Não conseguiram prever nada disso. Não há como prever, né? É isso. Mas eu acho que as plataformas podem, sim, começar a restringir, né? Restringir, a orientar melhor, a educar, né? A dar mais informação, sim. né? Porque deixar solto não pode. Não pode como. deixar solto. Então, assim, se um filme, uma série, conseguiu pegar algo que
a gente não sabia que Exatamente. acontecia. Exatamente. Porque o cyberbullying a gente sabe que acontece, já Sim. tem tempo. Mas esse tipo de detalhes, né? Esse detalhamento aí dos Da emojis... linguagem, né, que eles têm. Por que não essas plataformas que são, né, que movimentam muito dinheiro não conseguem? Exatamente, Né? é isso. Então, assim, é aquela coisa, de novo, do aculturamento, da educação, e, assim, aos pouquinhos a gente conseguindo, apesar da velocidade gigantesca do avanço tecnológico, muito mais rápido do que as ações. Porém, eu acho que sempre pensando na educação, né? Nesse caso dos adolescentes e também nós como pais. Não, e é isso, não é a gente está focando muito nos adolescentes. Conscientização, né? Isso, mas não é só para eles, Não é uma é. conscientização geral, né? Geral. Porque pode não ser a linguagem dos emojis, mas pode ser qualquer tipo de palavra, né, que você utiliza de uma forma mais agressiva, e isso a pessoa que recebe, você não sabe como ela vai receber, né? E isso Sim. pode causar algum dano psicológico, pessoal, não sei, para a pessoa. E eu acho que vale a pena a pessoa ter noção do que vai falar e, peraí, como é que isso vai ser recebido, né? Sim, É exatamente. um trabalhinho nosso também, Exatamente. né? Vamos lá. E existe um caminho legal para denunciar esse tipo de comportamento? Assim, como um pai, um educador, né? Eu penso muito nas escolas, eu acho que deve ser uma loucura. Deve. Você imagina uma escola, sei lá, com 2.000 adolescentes. Eu falo 2.000 porque eu só estudei em colégio muito grande. Então, assim, tinha mais de 2.000 adolescentes. Como lidar com isso? Como conter, né? E aí, por trás desses adolescentes, os pais. Porque imagina os 2.000 pais também enlouquecidos. Porque meu filho, aconteceu isso com meu filho, aconteceu aquilo. Como que a gente lida com isso, né? Como é que os pais e os educadores podem denunciar? Existe algum caminho? Tem algo que proteja, que a gente possa chegar de fato e acionar para que a gente tenha algum respaldo? A primeira coisa a se fazer é unir provas, né? Os prints, o que tiver de conseguir, print de WhatsApp, print do Instagram, o que puder reúne, né? E a gente tem uma delegacia especializada em crimes digitais, né? Que é a DRCI, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Internet. Então, tem que se dirigir até a delegacia, claro, antes comunicando o colégio, né? Tudo... vai ser acionado de qualquer forma, Sim, né? Exatamente. Mas depois ir até a DRCI, se dirigir até lá e fazer um termo circunstanciado. E aí deixar Os trâmites correrem. todos os trâmites correrem. E aí, assim, é o tipo de crime que pode, de repente, resultar numa injúria, pode ser classificado como, né, enfim... Difamação. Difamação, exatamente. Para quem está ouvindo, Dani, e quer se proteger melhor online, tá? Por onde começar? É uma pergunta, né, difícil, porque eu acho que tem hoje tanta proteção, né? Como que eu começo, né? Tem alguma dica prática? Olha, eu acho que o start dessa proteção é isso. O que você indica para gente? Online, né? Vou fazer compras, né? Online, vou cadastrar meu currículo em alguma plataforma, enfim... É complicado. É complicado. Porque hoje, não, assim, a gente vai fazer uma compra e a pessoa fala, o seu CPF? Não, mas eu não quero cadastrar meu CPF. Não, eu já fui numa loja que ela falou, não, se a senhora não digitar o seu CPF aqui, eu também. A gente não vai poder registrar a compra. Eu falei, gente, isso não existe, o CPF é meu, eu tô querendo pagar aqui, uma peça sua, eu vou pagar e vou embora, acabou, nada mais. Sim. Eu acho, assim, que tem mudado um pouquinho. Hoje, por exemplo, eu fui fazer uma compra na Renner. Hoje não, ontem. E naqueles totens, né, que são, aliás, são muito, muito, muito interessantes. Acabei falando uma marca aqui. Não, tudo bem. Renner, se quiser patrocinar a gente está super afim, tá? Pode falar com a gente aqui. E aí, no totem, na hora de colocar o CPF, pedir o CPF. Sim. Você não segue, né? Porém, aquele totem é grande, a tela é grande, né? Tem pessoas do lado. Na hora de colocar, eles estavam anonimizando os números. Tá. Então, não aparecia toda a sequência do meu CPF. Então, isso aí me chamou a atenção. Já achei tem uma interessante. proteção. Achei interessante.
Agora, pra gente, é ficar atento. É ficar atento a olhar, por exemplo, vai fazer uma compra no Instagram, olha o perfil todo, olha os comentários, dá uma olhada no domínio ali, no perfil, para ver se tem umas letras estranhas, porque... Uns endereços loucos, né? Uns endereços loucos, né? Assim, porque é difícil, não é fácil. Ninguém está livre, eu acho que nem vocês da área de tecnologia. Não tem como. E assim, a forma como eles atuam, eles são tão articulados e tão inteligentes que às vezes você olha com olhos de quem quer ver, você faz essa checagem e você não consegue enxergar que aquilo ali é fake. Sim. E você acaba fazendo. Exatamente. É uma coisa absurda. Eles usam realmente a inteligência para o mal, né? Exato. Ao invés de a usar criatividade, né? Para o mal. É isso. E é cada vez mais avançado. Lá assim. É a velocidade da luz. A gente vai caminhando em passos né, pequenos, de formiga. Mas é complicado, né? É complicado. Assim, eu sei que hoje tem a tecnologia, ela também traz pra gente formas de proteção como sites que você pode confirmar se aquele site é verdadeiro ou não, né? O próprio cartão temporário que você faz no teu banco para fazer compras, um tipo né? De proteção, é uma forma de você se proteger, porque aquele número é gerado naquela única vez e aquilo ali não vai ser usado novamente. Então, assim, também, aí a gente volta um pouco, né, na parte de conscientização. Falta um pouco de conscientização, de divulgação dessas formas de proteção, para que, de fato, a gente consiga ir se esquivando, né, da inteligência tão avançada que eles têm. Esse é o termo. E minimize, né, porque uma hora a gente vai cair. Não tem como. Uma hora, assim, eu já conheci pessoas que, gente, era agora apropriar... era a Virgínia falando. Virgínia, ó, um beijo pra você. Era a Virgínia falando do produto dela. Eu comprei e não chegou até hoje. Aí quando, né, era isso. Não era a Virgínia. Não era a Virgínia. Não. Então, como que a gente age dessa forma? Como que a gente entende? Não, vou comprar, não posso fazer, não posso fazer. É muito desesperador. Muito desesperador. Exatamente. Vamos lá. Agora, Dani, a gente vai para a parte do bate-bola. Bate-bola é uma parte que eu gosto muito, para que vocês possam conhecer um pouco mais o convidado que está aqui com a gente hoje, tá? E aí é rapidinho, tá? Eu vou falar uma coisa pequenininha, você diz também uma palavra se quiser, enfim, uma frase muito simples, tá? O que te faz feliz, Dani? Você é uma pessoa feliz. Sou. Tá sempre com esse sorriso lindo que eu adoro. Somos, exatamente. E que incomoda muita gente. Mas não desista, não tire esse sorriso lindo e continue dessa forma, tá? Olha, o que me faz feliz, conhecimento, sabedoria, paz. É isso. Tranquilidade. Tem muitas palavras. Muita coisa, né? Graças a Deus a gente tem muita coisa. Isso é importante. Né? Desenvolvimento. Acho que várias coisas. Tem muita coisa. E você morre de rir quando? Quando os meus filhos ficam imitando memes. É bom demais, né? A minha filha, principalmente, a Giovana, imita, e aí imita com voz, sabe? Aí eu peço pra repetir 500 vezes. E ela continua fazendo? Ela fica com raiva, fica sem saco, mas ela acaba fazendo. Mas, mamãe, para, mãe, tá bom. Chega. Aí eu vai, não, fala mais uma vezinha, eu ri. Aí ela fala assim, mamãe, você ri todas as vezes, não é possível. Mas que é muito engraçado. Mas é isso aí. Não tem como. O que você mais gosta em você, Dani? Devem ser muitas coisas, mas fala uma só, vai. Uma só? Eu gosto de ser feminina. Eu também. Adoro, amo. A gente já até falou no início. Muito, somos muito parecidas nisso também. Eu acho que a feminilidade, ela passa uma visão, uma mensagem muito boa para quem está com o coração aberto. Né? Porque, por exemplo, eu amo ver você assim, linda, poderosa. Enche os meus olhos, sabe? Para mim é agradável ver o seu cabelo lindo, as suas unhas lindas, você super bem vestida, você sabendo se posicionar. Mas tem gente que não. Tem gente que prefere estar com uma pessoa que não saiba se vestir. Verdade. Né? E isso é terrível, é complicado. Eu faço das suas as minhas palavras, tá? Somos fãs, né? Uma das outras, da outra. Ser uma mulher empoderada é ser... Então, é ter autonomia,
não ser, mas vou falar em ter Sim, autonomia, ter liberdade. É a gente ser e a gente poder fazer o que a gente quiser. Sem julgamentos. Sem julgamentos, mas não falando, não digo de coisas ruins, assim, Sim. mas de a gente não ser tolhida. Você falou, a gente ter liberdade para... Totalmente. Você chegou num ponto legal aí sobre o empoderamento. Eu vejo muito uma distorção da palavra empoderamento, né? Assim, eu não consigo ver uma mulher que faz algo que deteriore a sua própria imagem dizendo que ela faz aquilo porque ela é uma mulher empoderada. Para mim bate muito de desencontro, sabe? O empoderamento, ele não traz para mim algo que denigra a imagem da mulher. Não, o empoderamento, ele enaltece a mulher, ele levanta a mulher, ele mostra, de fato, as coisas boas e não as ruins. E você tocou nisso, eu achei muito interessante. Muito bom. Que bom. E agora, para finalizar o bate-papo, Daniele por Daniele. A Daniele ama viver. Ama. A Daniele ama a verdade, a sinceridade. Ama... eu não posso falar muito, porque eu sou tão boba que eu encho d'água. Mas é isso, eu tô vendo aqui, eu também já tô me emocionando. É isso. Eu acho que eu tento enxergar tudo com amor. Eu falo isso para os meus filhos. É a base de tudo, né? Mesmo no trabalho, Sim. Em casa, na rua. E a gente sempre pensar assim que quando a gente, de alguma forma, alguém atinge a gente de forma negativa, a gente pensar que não é pessoal, sabe? Sim, porque isso faz bem pra gente. E a gente continuar seguindo com a nossa filosofia de enxergar o mundo com amor e fazer as coisas com amor, sabe? Linda. Eu acho que é isso. Dani, a gente chegou agora no momento pode ler e pode ver, tá? Esse é o momento onde a gente vai dar dicas de livros, né? Séries, filmes, não tem problema, documentários que incentivem, emocionem e inspiram as pessoas que estão nos assistindo. O que você trouxe pra gente hoje? Então, eu trouxe esse livrinho, Epíteto, A Arte de Viver, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Tem muito a ver comigo. Ele é um livrinho pequeno, quase que de bolso. Você abre, assim, já tem os temas, já fala Legal. pouquinho. E vira e mexe, durante o meu dia eu abro e gosto muito e recomendo. Sim, é uma filosofia, é o estoicismo, né? E eu gosto de estudar essa filosofia e eu recomendo. Repete só para mim o nome, por favor. Epíteto. Ok. A Arte de Viver. Bacana. É baratinho esse livro, é muito bom. Maravilha. Eu ganhei, na verdade. Dizem que os bom, melhores livros são quando você ganha, né? Exatamente. Eu ganhei de uma pessoa que eu até vou falar aqui, que ele vai adorar, o Douglas, que é um amigo. Beijo pra você, Douglas. É um amigo querido de muitos anos e que sempre me dá ótimos ensinamentos de vida, sabe? Assim, cada conversa com ele é inspirador. Você sai renovada, né? Exatamente. Me apresenta o Douglas. Vou apresentar. Bom. Cheio Gosto de ideias assim, borbulhando, sabe? Assim, te coloca para pensar, sabe? Muito bom. Então, a minha dica é o meu livro, Mulheres na Tecnologia, né? Você esteve lá comigo no lançamento. E também aqui estou no Rio lendo. De Janeiro. Isso. E aí eu vou deixar para vocês aqui o livro Mulheres na Tecnologia. Ele está disponível na Livraria Travessa. Tá para cá. Esse livro aqui, ele é um livro que traz histórias incríveis. É um grupo de mulheres guerreiras, empoderadas, inspiradoras, trazendo aí as histórias das suas conquistas, das suas lutas, e trazendo para vocês que estão lendo um olhar de esperança. É difícil, não é simples, não é do dia para a noite, mas é possível. Então, assim, eu acho que vale a pena vocês que estiverem curiosos para conhecer um pouco dessas mulheres incríveis. Está na Livraria Travessa. Eu tenho um filme também para indicar. Eu não sei se você já. Eu não sei se você já assistiu. Qual? Acho que tem muito a ver. Com a gente aqui. Com o contexto. Estrelas Além do Tempo. Não é um filme novo. Não é um filme novo, é um filme de 2016. Mas, assim, é inspirador.
são 3 mulheres negras que são as primeiras mulheres que vão integrar a NASA. E elas são inteligentíssimas e no filme elas passam por diversas situações de racismo, discriminação, né, de machismo. E elas continuam lá firmes e fortes e depois são super agraciadas com... Assim, situações ali... Eu assisti uma vez... Inacreditáveis. Mas eu quero assistir outras vezes. Vou assistir eu assisti há poucos dias. E realmente, assim, muito, muito bom. Muito bom. Eu assisti um bem parecido com esse há pouco tempo, que é novo. É sobre algumas mulheres negras da Marinha Americana. Parecido. Pelotão, alguma coisa, eu não me lembro o nome, mas conforme eu for falando aqui, vocês vão saber identificar facilmente. São mulheres com alta patente na Marinha americana, só que com tratamentos totalmente diferenciados dos homens. E elas travam uma luta para se fincarem como mulheres marinheiras, sabe? E terem o mesmo reconhecimento. Então, elas entram em missões que nenhum homem quer fazer. E fazem e acontecem, sabe? E chega no final e conseguem fazer o que um homem não estava fazendo. E elas se unem, que eu acho que isso é muito importante. Né? Eu acho que o que falta para a mulher ainda é entender que ela não é uma rival da outra mulher, ela é uma aliada, né? Sabe? Sim. Então, assim, o dia que a mulher, de fato, entender... Não, eu vou lutar pelos direitos dela também, porque são os meus também. Sim. E ficar feliz. Pô, ela conseguiu. Cara, que eu tô muito feliz. Isso é muito difícil. A gente tem a barreira do machismo, mas a gente ainda tem também essa barreira dentro do próprio universo feminino, para que as mulheres entendam que somos amigas, estamos lutando pela mesma coisa, queremos crescer, o que a vitória de uma é de todas. Sim. E aí a gente, de fato, vai conseguir algo melhor pra gente. É isso aí. Não é? Vamos lá, chegamos no final, Dani. Olha, foi tão gostoso, que pena que tá chegando no final. Vamos pro encerramento rápido, né? agora, Dani. Eu queria te agradecer, Dani, por você estar aqui. Tá? Por você ter topado essa aventura do meu lado. Te dizer que é uma sensação muito gostosa estar com você desde o início, desde o primeiro dia. Eu lembro que quando você entrou, que a gente foi fazer a sua ambientação, meu coração já se abriu, eu já sorri para você. Eu te admiro muito pela mãe que você é, pela mulher que você é, pela profissional que você é. Eu te agradeço todo o momento em que a gente teve trabalhando e o pessoal. Então, assim, cada segundo que a gente teve junto foi muito boa. A nossa troca, tudo que eu te pedi me engrandeceu absurdamente, profissionalmente. Você me deu muitas aulas, eu fico muito feliz. E aí eu vou usar uma frase que eu não consigo agora deixar de usar, de uma grande amiga minha que você conhece, a Ingrid, que quando ela chegou para trabalhar comigo, ela virou para mim e falou assim: que bom que é você. E eu não entendi. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu gosto de trabalhar com mulheres lindas, mulheres poderosas, pessoas iguais ou melhores do que eu. Eu gosto de mulher comandando. Eu não gosto de ver uma mulher inferior a mim, dependente de mim. Então, assim, eu estou muito feliz que seja você. E eu uso as palavras dela hoje para você. Maravilhoso. Estou muito feliz que seja você que está aqui comigo. Adorei todo o conteúdo que você trouxe. Eu acho que todo mundo que assistir ao nosso podcast vai se engrandecer, vai ver a grandeza da mulher que você e vai ficar tão feliz quanto eu. Muito obrigada por tudo, tá? Ai. Adorei. Você me deixa sem palavras. Não, você merece tudo isso. Olha, eu vou te falar que eu agradeço a Deus, sempre. Sempre. Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar, por estar aqui, por essa oportunidade, por estar com você, que é uma luz, é um sol. Não é só pela cor do cabelo, mas é um sol, porque brilha realmente muito. É uma pessoa muito inspiradora, muito batalhadora, né? E eu tive uma semana, graças a Deus, muito boa, cheia de surpresas boas, cheia de coisa boa. E estava muito ansiosa para o podcast, tava nervosa. Dá um friozinho na barriga, né? Mas estava tranquila por saber que era você que estava aqui.
Que bom, que você, Dani. eu já sabia que você ia me deixar assim à vontade, que ia ser um papo gostoso, agradável, certeza. né? E que ia ter essa vontade assim, puxa, aquela... Já acabou? Foi tão Aquele rápido. sentimento de... É isso. Então, eu só tenho a te agradecer. Fiquei muito lisonjeada quando você me convidou. Que bom. Eu até pensei assim, mas o que eu vou falar? O que eu tenho para falar? Você não faz ideia do quanto que você engrandeceu aí a todo mundo que está E assistindo. fico muito feliz mesmo e satisfeita pelo resultado, que eu acho que ficou muito legal. Incrível. Né? E pelo convite maravilhoso. Maravilha. E chegamos ao final de mais um episódio do Lição Tech. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, da equipe que colaborou aqui para que estivéssemos hoje. Deixo um espaço aberto aqui também para quem quiser fazer perguntas para a Dani, tirar dúvidas. Só mandar para a gente passa para a Dani responde para vocês. Também sugestões de convidados novos que vocês queiram, assuntos que vocês achem que seja interessante que a gente fale aqui, aborde um pouco mais, se aprofunde. E também queria saber a opinião de vocês, tá? Sobre o Lição Tech. Então, eu agradeço por mais esse episódio com vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima Lição Tech.